o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. O que Filipe fez? Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace. Cada um fala de um jeito, eu não sei como ele fala, Candace na minha Bíblia. Rainha dos etíopes. Esse homem viera de Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em uma carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-te dessa carruagem e acompanha. Então Filipe fez o quê? O que Filipe fez? Foi andando devagarinho. Foi isso que ele fez? O que ele fez? Não ouvi. Correu desesperado, foi acelerado, correu muito para a carruagem. Ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Presta atenção, ele saiu correndo atrás da carruagem. Do lado de fora, ele ouviu o homem lendo o profeta e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, o etíope que estava dentro da carruagem: como eu posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Olha o que o eunuco estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Bem ali, bem rapidinho. Passou pela poça de água, vamos batizar, batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O que o Espírito do Senhor fez? Arrebatou Filipe. Filipe começou gastando energia, teve que correr atrás da carruagem, mas no final da história ele foi o quê? Arrebatado. Filipe, porém, quando saiu da água, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Feche seus olhos para chorar. Jesus, essa é a tua palavra. E nós amamos a tua palavra, Jesus. A base ama a sua palavra, Jesus. Nós amamos te conhecer, nós amamos te ouvir, Jesus. Nós amamos, Senhor, a possibilidade que o Senhor nos entrega todos os dias de cooperar com aquilo que você já está fazendo na terra. Existe um plano perfeito acontecendo e nós queremos estar inclusos nisso, Jesus. Obrigada por contar conosco, Jesus. Obrigada por dividir o seu coração com a gente. Nos ensina, Senhor, a sermos cooperadores com tudo isso. Fala conosco nessa noite. Leva cativos os nossos pensamentos em obediência, que somente a sua voz seja ouvida, em nome de Jesus. Amém. Para não perder o costume de falar, a pessoa que está do lado, não perturba agora não. Deixa eu prestar atenção. Bom, como eu falei, né? A gente está iniciando hoje, dando start hoje. Algo que já queima no meu coração há muito tempo. Antes de eu pensar de liderar mais. Antes de passar pela minha cabeça, na verdade, Deus fez esse rolê todo. Antes de qualquer coisa acontecer, o meu coração já ardia pelo que a gente vai vivenciar. Pela possibilidade de alguma forma a gente impactar as escolas. Se você não sabe, está chegando hoje, mas a maioria das pessoas que estão aqui já sabe, eu trabalho com educação, certo? Eu sou educadora e a minha vida inteira, mas a minha vida inteira eu trabalhei em escola. Eu comecei com 16 anos, sendo auxiliar de professora da educação infantil e até hoje eu
trabalho com educação, não diretamente em uma escola específica, mas eu trabalhei em escola a minha vida toda. Está aí um espaço que eu amo. Eu amo a educação, eu amo estar na escola. E desde sempre, desde muito nova, conhecendo Jesus e o plano do Senhor, estar na escola para mim sempre foi algo muito relacionado à missão. Eu entendia que era o plano de Deus para mim, que eu podia fazer alguma coisa com isso. Quando eu era adolescente, na idade de vocês, eu achei que eu ia ser missionária. E aí eu pensei que eu vou fazer pedagogia, porque se eu fizer pedagogia eu posso ir para a África, que é meu sonho, para a África. Eu posso ir para a África, entrar como pedagoga. Era esse a minha idealização, mas a gente não tem 100% da clareza do plano de Deus. E estava dentro da direção de Deus fazer pedagogia. Para ir para a África, talvez não, talvez eu nunca vá para a África trabalhar como educadora na África. Mas a educação me abriu uma percepção diferente para o plano de Deus para dentro da escola. E eu sempre fui apaixonada por esse espaço. Eu sempre acreditei que a escola é, e de fato, o maior, talvez um dos maiores campos missionários que existem. Sim ou não, gente? A escola é, na minha opinião, o maior campo missionário que existe. E a gente fica aqui, na nossa adolescência, a gente conclui nisso, pensando que Deus, eu vou ser missionário, o Senhor me chamou para isso. E eu vou para a África, eu vou para, sei lá para onde, para o Japão, para o Afeganistão, para a Europa, sei lá para onde. Existe o início dessa história. O Senhor te chamou. E a gente ouviu isso o mês passado inteiro. A gente falou sobre o nosso propósito. E a gente entendeu que a nossa responsabilidade coletiva, se Deus me chamou ou não para ser missionário, eu tenho uma responsabilidade de multiplicar, de fazer a mensagem de Cristo chegar no coração de quem não conhece Jesus. E a escola é o nosso ponto de partida. Então, o que a gente vai iniciar ao longo desse mês de outubro é algo que eu já venho orando há muito tempo, que eu olho e falo, Deus, obrigada, porque existe junto comigo uma galera apaixonada por isso também. Quando eu vejo o que está acontecendo a partir do Casa de Fé, eu tenho certeza absoluta de que a gente está no caminho certo, a gente está fazendo aquilo que Deus espera que a gente faça. Por quê, Mariana? Porque os campos estão brancos. Lembram dessa mensagem? Os campos estão florescendo e a gente precisa colher. Jesus está voltando, mesmo que ele não volte coletivamente, ele pode voltar individualmente, talvez para um amigo seu que ainda não conhece Jesus na sua escola. Por que mais que a gente precisa fazer isso, Mari? Porque a criação espera ardentemente, ansiosamente pela revelação dos filhos de Deus. A criação espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. E quando a gente acha que é suficiente vir para a igreja, sentar aqui e ouvir sobre Jesus, existe lá fora, na sua escola, uma criação esperando a manifestação dos filhos de Deus, esperando que você se manifeste nesse lugar. Porque, como eu sempre falo e gosto de te lembrar, a gente tem tudo que o mundo precisa. A gente carrega, você carrega exatamente tudo que o seu amigo da escola precisa, ele só não sabe disso. Ou talvez ele não saiba comunicar que é isso que ele precisa. E talvez ele desdenhe, dizendo que não é isso que eu preciso, que eu tenho coisas muito mais legais. Mas no coração dele existe um vazio gigante que só Jesus pode preencher. E você tem a resposta. Eu e você temos a resposta. Talvez você pense, mas de novo isso, Mariana? Toda vez você fala a mesma coisa. Ô Mari, de novo esse negócio de ir para a escola, de novo você pregando atos, de novo falando Deus, me lembrando que eu preciso falar de Jesus, de novo, Mariana, não cansa desse negócio, não. Não está na hora de falar sobre outro assunto, até que Jesus me mande falar sobre isso, eu vou continuar falando sobre isso. Até que ele me direcione a incendiar o coração de vocês com essa verdade, eu não vou parar de incendiar o coração de vocês com essa verdade. Sabe por quê? Porque a resposta para a nossa sociedade está sentada aqui na cadeira. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Talvez você não se sinta capaz de fazer alguma coisa e não é sobre a nossa capacidade. A gente vai conversar sobre isso. Não é sobre a nossa capacidade. Não é uma pressão para toda semana você ganhar uma pessoa para Jesus. Não é isso. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer é incendiar as nossas escolas. O que a gente quer é levar o amor de Jesus
onde a gente passar, isso é o suficiente. Se a pessoa que está do meu lado, se quem eu conheço, se na minha escola vai ter alguém que vai aceitar Jesus ou não, já não é responsabilidade minha, já não é responsabilidade sua. A nossa responsabilidade é incendiar, é levar o amor de Jesus por onde a gente passa, porque o Evangelho é vivido no dia a dia. O Evangelho é vivido na minha rotina, e não é sentado nessa cadeira. Aqui a gente é cheio, aqui a gente entende, aqui a gente aprende, ouve Jesus, e a gente leva isso para o nosso dia a dia. Eu estou lendo um livro essa semana, não sei se vocês já ouviram falar, acredito que já, se não fica de dica, Porque Tardas o Pleno Avivamento. Eu estou lendo esse livro essa semana e eu li uma história que me chamou muita atenção, reforçou meu pensamento. Fugiu agora o nome. Enfim, um homem na Inglaterra foi condenado à prisão perpétua morte, né? Foi condenado a forca, não fugiu não, fugiu a palavra. Um homem na Inglaterra foi condenado à forca. O que ele fez foi, fez coisas erradas, enfim, estava sendo preso, o que ele fez não foi legal, ele precisava morrer por causa disso. Alguma besteira ele fez que o texto não está dizendo. Fez uma besteira, estava sendo condenado à morte. E no caminho para chegar à forca, para morrer, existia um capelão na frente dele, citando versículos da Bíblia, textos da Bíblia sobre o inferno. Lendo, enquanto ele estava caminhando para morrer, o capelão estava lembrando a ele que ele ia para o inferno. Pense, que terrível. O capelão falava e lia textos relatando verdades sobre o inferno, enfim. E ele ia andando, e teve um momento que esse prisioneiro parou e falou: gente, não é possível, gente não, ele falou, o jeito que você está lendo, que na percepção dele, o capelão lia as verdades sobre o inferno como se ele estivesse falando sobre qualquer outra coisa, menos sobre o inferno. Sem energia, sem temor, sem preocupação alguma e sem sequer apresentar para o prisioneiro que estava caminhando para o inferno alguma possibilidade de se livrar disso, porque morrer ele já ia. Mas será que existia outra opção? Será que existia para esse prisioneiro outra realidade? Será que ele precisava mesmo morrer eternamente? E não só fisicamente, porque o inferno é isso, é morte eterna. Será que não existia outra opção? E ele se indignou, esse prisioneiro. Ele se indignou e ele disse: se eu acreditasse, o prisioneiro disse, estava no texto que eu estou lendo, se eu acreditasse nisso que você está lendo, disse para o capelão, lendo a Bíblia, se eu acreditasse nisso que você está lendo, eu andaria pela Inglaterra de joelhos, mesmo que o chão fosse feito de caco de vidro, fosse feito de vidro, para ganhar pelo menos uma pessoa. Para falar pelo menos para uma pessoa que existe algo que é tão terrível e não é possível que exista outra realidade para se viver. Ele ficou indignado com a falta de energia que aquele capelão falava sobre isso e com a inutilidade dele de apresentar outra possibilidade. Ele disse: se eu estivesse no seu lugar, eu andaria de joelhos, nem que fosse para ganhar uma pessoa, nem que fosse para falar sobre a verdade para uma pessoa. E a gente carrega essa verdade. E a gente anda por aí como esse capelão, sem energia nenhuma. Vendo todos os dias. Não necessariamente indo direto para o inferno, né? Não, ainda não. Mas talvez a vida dos seus amigos da escola seja uma vida infernal. Talvez vocês convivam com pessoas que a vida delas é um verdadeiro inferno. De desespero, de angústia, de ansiedade, de medo. E a gente está como esse capelão, sem energia. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Mas isso já não me move mais. Isso já não me movimenta mais. Isso já não me tira do lugar.